gravação e convido os amados irmãos a nós orarmos, buscarmos a presença de Deus nesse momento e lermos a Sagrada Escritura aqui em 1 Coríntios, capítulo 1. Convidamos os amados para nós orarmos ao Senhor. Um dos irmãos poderia nos apresentar a Deus em oração? Amém. Querido Deus, eterno, excelentíssimo Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor e temos certeza e convicção que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo. Deus, abençoe a vida de cada aluno que se faz presente, abençoe também a vida de cada, aleluia, a vida do nosso pastor Eduardo, juntamente com todos os pastores que está aqui servindo ao Senhor, Pai, nos ensinando, sendo um canal de bênção em nossas vidas, e que teu divino Espírito Santo possa conduzir o mesmo, Pai, e também nos conduzir para nós aprendermos mais e mais da tua palavra. É o que nós lhe pedimos, em o nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, aqui estamos para estudarmos a palavra do Senhor na primeira epístola aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Unidade 3, capítulo 1, a epístola aos Coríntios. Eu leio os dois primeiros versículos e abro para outros irmãos lerem e vamos até o versículo 7. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Um dos irmãos, o verso 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Aleluia. Como foi mesmo o testemunho de Cristo, confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir o último versículo. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, aqui estamos na primeira carta aos Coríntios. E essa primeira carta, ela é extremamente importante, porque ela busca revelar, fortalecer a vida da igreja. Uma igreja que passa por muitas tribulações. Não pense os irmãos que ali não haviam crentes problemáticos, ali havia muitos problemas espirituais, pessoas que tinham sido cristãs, convertidas, avivadas, poderiam não estar mais no Espírito, porque chega uma hora que ele diz: se vocês estão em divisão, porventura não são carnais, mas com certeza estes um dia se tornaram a igreja resgatada e naquele momento tinham o primeiro amor. Será que eles eram carnais desde o início? Ou se tornaram durante o esfriamento da caminhada? Bom, a carta aos Coríntios, ela é muito interessante. Ela é escrita ali por volta do ano 55. Corinto era um importante centro financeiro e intelectual. Escrita durante o ministério de Paulo em Éfeso, ali em Atos 20 e 31. É uma cidade antiga da Grécia, em muitos aspectos, a metrópole grega de maior destaque nos tempos de Paulo. É como se Paulo estivesse escrevendo para os crentes de São Paulo, ou de Nova York, ou para os crentes que estão na cidade do Rio de Janeiro. Muitas cidades prósperas da Grécia, elas se comparam às cidades prósperas do mundo de hoje. Corinto era intelectualmente avançada, materialmente próspera e moralmente corrupta. Assim como nos dias de hoje, ela também tinha justificativas dos seus pecados com explicações filosóficas.
psicanalíticas, respeitando, né, o anacronismo histórico, porque naquela época você não tinha psicanálise. Porém, a construção de Freud, Lacan e derivados busca dizer que o ser humano é vítima da construção do outro e que, portanto, ele não pode ser tratado como alguém que comete pecados, mas apenas como alguém que deve ser valorizado da forma que ele é. Isso permeava vários pontos da cultura de Corinto. Imagina você chegar com o cristianismo no meio de uma sociedade que pratica o bissexualismo, o homossexualismo, o heterossexualismo, a idolatria, o culto ao dinheiro, o culto à imagem, a idolatria do reconhecimento e várias maneiras e formas religiosas de justificar suas atitudes pecaminosas. A Igreja de Deus em Corinto estava repleta de graves problemas. Por exemplo, no versículo 11 do capítulo 1, estou aqui com a minha Bíblia aberta, espero que o irmão e a irmã também estejam com a sua. Lembra, irmão? Bíblia aberta, caderno aberto, anotando, lembrando que você já leu mais de uma vez o texto antes da aula e pode me interromper a qualquer momento para dúvidas. No versículo 11 diz assim: foi-me comunicado que há contendas entre vós. No capítulo 7, versículo 1, está escrito: bom seria que o homem não fosse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Então, isso já mostra que havia prostituição dentro da igreja. Versículo 1 do capítulo 8. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Então, naquela igreja, pessoas se alimentando de coisas sacrificadas aos ídolos, praticando prostituição e vivendo em contendas. Se nós formos no capítulo 12, versículo 1, está escrito, capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, eles estavam praticando os dons de forma abusiva e desnecessária, até mesmo carnal. No capítulo 16, versículo 1, contém, deixa eu ler para os irmãos, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas. Então fala que eles tinham seleção daqueles que seriam ajudados ou não. Se nós formos ao capítulo 5, para encerrar essa descrição, versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Observe que ele está dizendo que há entre vós. Então é uma igreja que apresenta graves problemas espirituais, e eu nem falei das divisões internas, porque isso já está no problema das contendas. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e então escuta o versículo 3 do capítulo 3, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? É importante ressaltar que ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo diz, vós tendes a mente de Cristo, ele fala para uma igreja resgatada, ele não deixa de mostrar, inspirado por Deus, que no meio da igreja resgatada tem aqueles que se deixaram corromper. Podem ser anteriormente salvos e se corromperam, podem ser pessoas corrompidas que não se deixaram transformar, e podem ser pessoas que estão ali apenas para receber favores divinos. Enfim, havia problemas graves. E a volta de Jesus deveria ser a bússola para essa igreja tão atribulada. Irmãos, se quiserem, por favor, podem nos interromper. O versículo 1, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo para quem? Olha que coisa linda. Um dos irmãos pode ler a sua tela, por favor? Essa igreja que eu acabei de mostrar, ricos exemplos de tragédias espirituais. Alguém poderia ler? A igreja de Deus que está em Coríntio, ao santificado em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que todo
o lugar invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele está escrevendo a carta para a igreja de Deus que está em Corinto. Cidade rica, poderosa, arrogante, intelectual, que olha sempre para si. Mas é não apenas aos irmãos que estão em Corinto, quando ele diz assim, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. A carta é endereçada aos coríntios, sim, mas não apenas aos coríntios. Ela também pode ser endereçada a nós, porque nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós também precisamos muito dessa carta. Tudo bem. E quem são os chamados santos? Quem seriam os chamados santos? São todos os cristãos do Novo Testamento. E santo significa separado para Deus, afastado do pecado, dedicado ao Senhor. A palavra santo, ela busca explicar o processo do novo nascimento. Ele é um processo duplo. Eu estou saindo das trevas e me revestindo da luz. Eu quero e preciso buscar o Senhor. A palavra santo no grego é ágios, separado do pecado. Mas não somente isso. Consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor. O termo santo não significa que o crente seja perfeito ou incapaz de pecar, mas significa qual é o sentido da sua vida, qual o propósito da sua vida. Você não é chamado santo para se tornar santo. Você é chamado santo porque o Espírito santifica. Cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade, mas ninguém pecando mais do que outro. Cada um precisa pecar menos. Eu cometi um erro, falei o que não devia, fiz o que não devia, eu me arrependo. E eu paro de fazer. E eu digo, não vou fazer isso. Falei que ia fazer, mas não vou fazer. Porque me arrependi e me aproximei mais do Senhor, afastando-me do pecado. E aquele outro que chegou a fazer, ele também se arrepende e se afasta do pecado. O afastamento do pecado e a dedicação ao Senhor é o segredo da santidade. O Novo Testamento, eles não chamam o crente de pecador 100% santo, mas pecador em santificação. O termo bíblico comum para todos os crentes é santo. A pressuposição bíblica é justamente que o Espírito Santo nos santifica. Porém, precisamos nos consagrar. Precisamos nos consagrar para o Senhor. A igreja em Corinto, ela não era perfeita. Nós já vimos aqui vários problemas, mas ela era uma igreja onde muitos estavam em santificação, onde muitos estavam se entregando ao Senhor, conhecendo o Senhor, andando na presença do Senhor. Tem aquele que erra e se arrepende, e tem aquele que erra e justifica o erro. Quem confessa e deixa, alcança. Quem esconde os seus pecados, nunca prosperará, jamais prosperará. Aqui na página 125 do nosso livro de texto, eu queria convidar um dos irmãos a lermos o parágrafo, segundo parágrafo. Primeiro, é pertinente explicar, vamos, por favor, ler esta passagem? Página 125. Primeiro, é pertinente explicar, todos amados, pode ler para nós? Primeiro, é pertinente explicar o que são evidências internas e externas. Evidências internas são as provas contidas na própria palavra de Deus, ao passo que evidências externas são fontes fidedignas, sejam elas de origem teológicas, arqueológicas, geográficas, históricas ou dos chamados pais da igreja. Então, essas são evidências. Paulo é o autor dessa epístola. Se nós passarmos um pouquinho abaixo, eu tenho uma citação. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, e ele pergunta, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um?
Porque ainda que tivesse 10.000 guias em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Saudação da minha própria mão. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus a registrar essa mensagem, ele está dizendo a uma igreja resgatada, com muitas vidas corrompidas: dou graças a Deus por vós, pela graça que vos foi. Pastor, então eu não vou achar uma igreja perfeita. Não, você não vai achar uma igreja perfeita. Mas você pode ser uma igreja em santidade. Esse é o tema de Corinto. O verso 5 diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, e enriquecido para ser usado por Deus com dons espirituais. Nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de Jesus. Somos escolhidos e chamados para a santificação. E essa santificação é progressiva. E essa obra de santificação do crente, ela opera por meio da graça. Mas ali tinha uns que diziam: eu sou de Paulo. Outros dizem: eu sou de Apolo. O que isso significa? Isso significa, irmãos, o senso de pertencimento. Será que o nosso senso de pertencimento ele está focado no pastor? Será que ele está focado na igreja? Será que ele está focado em alguém dentro da igreja? Então, esse ponto é muito importante. Nós precisamos focar o nosso pertencimento exclusivamente aqui em 1 Coríntios 3, 23. Um dos amados poderia ler? 1 Coríntios 3, 23. Esse é o nosso pertencimento. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Olha isso. Então, o nosso pertencimento não é uma instituição, não é um pastor querido, uma vida inspiradora que está ao seu lado. O seu pertencimento é em Jesus. Vós de Cristo e Cristo de Deus, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do seu dia. Essa aula que você está tendo agora é porque o Espírito Santo está moldando o vaso que ele quer usar para salvar as nações. Esse vaso é você, meu irmão. Está ouvindo, seja aqui durante a aula, seja depois com a aula gravada, você só está escutando isso porque o Espírito Santo tem interesse no seu aperfeiçoamento, na sua santificação progressiva, no seu fortalecimento e, sobretudo, na sua frutificação, porque outras pessoas serão abençoadas, santificadas através das suas mãos, dos seus testemunhos, do seu exemplo, do seu ensino, da sua vida. A porta, nunca esqueça isso, a porta não passou por reformas. A porta ainda é estreita. Ela não mudou. Quem muda são os homens que tentam fabricar portas genéricas, portas parecidas. A porta ainda é e graciosa. Sempre. O que devemos fazer? Nos esconder em Jesus. Nos alimentar de Jesus. E exercitar em Jesus. Amém? Na página 134, eu tenho um quadro aqui interessante sobre esse se exercitar em Jesus Cristo, essa disciplina em Jesus Cristo. E aí eu gosto de citar aqui esses 4 elementos que seguraram a igreja fiel no meio da sociedade corrompida. A igreja primitiva vivia mergulhado no esgoto de religiões corrompidas, de sexualidade pervertida, de idolatria com sacrifícios humanos. Matar um cristão poderia ser legítimo dependendo do contexto. O cristão era visto como quem ofendia o imperador de Roma ao negar-lhe a adoração. Então a igreja primitiva não vivia num castelo de ouro. Ela vivia no meio da fossa do pecado em cada esquina, com altares, banhos públicos, homossexualidade, bissexualidade culturalmente estruturada na sociedade, e ainda recebendo chibatadas por falar. Se não varas, se não morte. Essa é a igreja primitiva. E essa igreja, ela se preocupava em exercitar sua fé. E aqui na página 134, eu tenho 6 elementos importantes da disciplina. Primeiro,
A disciplina é uma decisão imperativa. Significa, eu vou investir tempo e energia no meu crescimento espiritual. Muitas pessoas investem tempo e energia na sua saúde, continuam. Não param. Elas têm exercícios, suplementos, elas têm hora de comer, o que comer, na quantidade correta, elas têm horas de descanso, elas têm treinamento variado para equilibrar o progresso. Olha como uma disciplina no cuidado da saúde que deve continuar. Mas eu me pergunto, você toma o seu suplemento espiritual corretamente? Você faz as suas refeições espirituais equilibradas? Você tem o exercício da intercessão, do quebrantamento, do coração rasgado, na mesma quantidade que você cuida da saúde? A disciplina é um ato restritivo e preventivo. A disciplina é um ato de juízo. A disciplina é um ato preventivo. A disciplina envolve perdão. Aí alguém chega e fala assim, mas pastor, isso que você está mostrando não é sobre disciplinar alguém na igreja quando está em pecado? Sim, sim. Mas se nós também praticássemos disciplinas espirituais para nós mesmos, não diz a Escritura, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e coma deste cálice? Quantas pessoas se acostumaram a fazer pequenas atitudes pecaminosas e não se importar com isso porque não faz mal ao outro, porque não é escândalo, porque todo mundo faz, porque tem gente que faz pior, porque eu fazia mais e agora faço menos? Você não entende? A disciplina na igreja, ela é útil à salvação. Mas se cada um se arrependesse dos seus pecados, eles teriam uma fé firme na pessoa de Jesus. Eles diriam, Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário para que eu fosse purificado por esse sangue. Então eu quero praticar na minha vida uma disciplina de perdão, de consagração, de vigilância. Outro ponto que os coríntios tinham, os cristãos da igreja primitiva tinham, esperavam a volta de Jesus para aquele dia. Aleluia. A volta do Senhor é a esperança pessoal do cristão. Certa vez eu estava dizendo para um rapaz, o que tem a ver a sua vida, seus problemas da sua vida, com o seu crescimento espiritual? Eu não consigo entender por isso. O que tem a ver a nossa vida, os nossos problemas, com o nosso crescimento? Não tem a ver com o outro. O apóstolo Paulo, nós vemos isso, estamos vendo aqui em Corinto, surrado, espancado, humilhado, cantando e adorando a Deus dentro da prisão. Por quê? Porque os problemas da nossa vida não têm nada a ver com a nossa vida espiritual. Nós vamos orar e jejuar, doente ou sadio, falidos ou ricos. Nós vamos buscar a Deus com aplauso ou falta de aplauso. Quando todo mundo virar o rosto para você no corredor, ou quando as pessoas te abraçarem no corredor, isso não muda a nossa entrega santificadora, a nossa adoração genuína, as nossas práticas de fé. Não muda a nossa escolha pelo caminho estreito e pela porta estreita. Nada disso pode nos mudar. É o que eu entendo de Abacuque. Se você reparar com fé, você verá, irmão, que é isso que ele quer dizer em Abacuque. Quando ele fala em Abacuque, capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja no curral vaca, ainda que o produto da oliveira minta, ele está dizendo, não importa os meus problemas materiais, nada vai impedir o meu crescimento espiritual, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou desenvolver a minha vida espiritual lá no CTI ou fora do CTI. Eu vou desenvolver minha vida espiritual andando de ônibus ou de carro, com o nome sujo ou limpo. Eu vou desenvolver minha vida espiritual em qualquer situação. Porque tem pessoas que têm o nome sujo porque emprestou para o outro, ele não criou a dívida. Então, não importa a minha condição, eu quero, no nome de Jesus, entender que, independente do que acontecer na minha vida, eu sou igreja de Cristo
e quero crescer espiritualmente. A minha vida não vai interferir, os meus problemas da vida, amado, abandonado, desesperado, decepcionado, seja qual for a demanda, eu nunca me esquecerei desse texto. Alguém pode ler? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que quando alguém nos oferece a prostituição, nós rejeitamos, porque somos chamados à comunhão de seu Filho Jesus. Alguém nos oferece a mentira, nós abandonamos. Alguém nos oferece a idolatria. Alguém nos oferece os recursos pecaminosos, nós rejeitamos. E alguém diz, mas eu não tenho força, mas eu te ajudo, porque a fidelidade de Deus será com a sua força. Não é sobre nós, é sobre Ele, irmão. É isso que a igreja em Corinto precisava. Achando as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras encheram meu coração de quê? Júbilo e alegria. Porque sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Alguém poderia ler esse versículo 1 e 2, por favor? Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. aleluia, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar ou comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É essa a igreja, irmão. É por isso que estamos estudando essa epístola. É por isso que estamos fazendo esse curso teológico. Porque Deus quer te usar para outra pessoa receber esse poder. Esse poder vem sobre você e ele vai através de você para muitas pessoas. Na terceira linha, sacrifício vivo. Como assim? Eu renuncio ao pecado em sacrifício vivo. Na quinta linha, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você tem buscado a renovação da sua mente? É a renovação da mente que operaciona a vida cristã, a nova vida. E então, olha o finalzinho, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita. Você já disse, Deus, faz em mim a tua vontade? Já. Então você está dizendo a ele, renova a minha mente, transforma a minha mente. Não me deixa tomar a forma deste mundo. Eu quero ser um sacrifício. Aleluia. No capítulo 2, meus amados irmãos, capítulo 2 de Coríntios, aqui, dons espirituais e a Santa Ceia. Vamos dar uma olhada nesse melhor. Capítulo 2, da unidade 3. Página 140. Quais são as 3 unidades, por gentileza, dos dons espirituais? Vamos ler. Antes disso, um irmão poderia ler 1 Coríntios capítulo 12? 1 Coríntios capítulo 12, por favor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Mais um, por favor. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito Santo, ele entrega dons à igreja. E segundo o nosso livro, na página 140, quais são as 3 categorias de dons? Página 140. Dons essenciais, fé e esperança. Ele aqui não fez uma divisão pedagógica eficiente. Dons essenciais, dons dinâmicos e, em seguida, discernimento de espírito? Não. 2, 3. Dons funcionais. Ele está dividindo aqui os dons. Deixa eu ver aqui, muito bem. Dons essenciais. Quais são esses? O dom da fé. O que o livro fez?
ele foi além da lista de 1 Coríntios 12. Isso é interessante porque é uma nova listagem envolvendo 1 Coríntios, Romanos e Efésios. Então, eu gostaria de ressaltar isso. É um ponto importante da nossa aula. Antigamente, quando você estudava dons espirituais, você olhava só 1 Coríntios 12. Então, a divisão era diferente. Por exemplo, dons aqui, quando ele cita dons de comunicação, dons de revelação, dons de poder, essa era a divisão tríplice. Dons de poder, dons de comunicação e dons de revelação. Mas por quê? Porque essa lista é a lista de 1 Coríntios 12. E o que o professor Tiago Pires ele fez aqui no capítulo 2 da unidade 3? Ele misturou a lista de 1 Coríntios com a lista de Romanos e com a lista de Efésios. E depois que ele misturou essas três listas, ele trabalhou a divisão. Por isso que ele vem para aqui com o dom da fé e ele também vem com o dom da esperança. E vem com o dom do amor, que ele está unindo Romanos com 1 Coríntios. Os dons dinâmicos, ele cita cura, operação de maravilhas, discernimento de espíritos e falar em línguas, finalmente interpretá-las. E os dons funcionais, ele coloca a lista de Efésios, a lista também de Coríntios, quando ele cita apóstolos, profetas, evangelistas. Eu estou na página 144. Pastores, mestres, ministros, dom de exortar, dom de presidir, dons misericordiosos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de governo, dons de socorro e até mesmo dom de contribuição. Na verdade, o que os homens chamam de cargos, a palavra de Deus chama de ministérios, dons e ministérios. Alguma pergunta? Hoje vocês estão me deixando falar muito. Aqui, pastor, ele fala de dons de contribuição, por exemplo. Pessoas que contribuem financeiramente para a obra. Isso é um dom espiritual ou isso é um fruto do Espírito? E, meu irmão, vamos ler juntos aqui essa parte e vamos responder ao irmão dentro desse texto. Contribuição é o dom exercido pelos que têm a capacidade e a disposição de sustentar financeiramente a obra. Os dons do Espírito levam o fruto do Espírito. Os cargos do ministério, como pastores, evangelistas, profetas, mestres, presbíteros e bispos, diáconos, formam a liderança. Todos os crentes são sacerdotes de Deus e constituem como pedra viva o templo de Deus. Olhando o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, poderia ler, irmão Alex, para nós? Gálatas 5, 22. Só um segundo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu não consigo ver a contribuição aí dentro. Vamos fazer uma releitura mais contada. Certo, aqui eu tenho uma descrição literal, né? Mas o fato de eu, tendo uma condição financeira, contribuir para a obra, isso é uma manifestação do Espírito Santo ou é porque eu tenho o Espírito Santo em mim e automaticamente eu gero esse fruto de abençoar a obra? Eu gostaria de entender ali a palavra bondade e benignidade. Vamos lá. Tem pessoas que vão dar o recurso financeiro como um alívio, ou como uma obrigação, ou como uma apresentação. De onde você tirou isso, irmão Eduardo? Da oferta da viúva pobre. Quando Jesus elogiou a oferta da viúva pobre, ele disse, os outros dão do que sobram. Em outra crítica, ele disse, ai de vós fariseus, que desejam os melhores lugares e que fazem ofertas para serem vistos, ofertas e orações. Mateus 13. Alguns se lembram dessas duas passagens? Uhum. Muito bem. Então, a atitude que eu tenho ao doar é que define se é o Espírito Santo que está me usando ou não. Porque quando o Espírito Santo está me usando,
Eu estou em Romanos 12:8. Leia lá, por favor, irmão Alex. Romanos 12:8. Ali está a resposta. A resposta verdadeira. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com o cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. O que reparte. O que reparte. E aí você tem o que eles chamam de dom de contribuição. Só que nós vivemos na sociedade consumista, imagética, e que tem pessoas que querem levar o dízimo lá na frente, ainda curvam o ombro para baixo e faz aquele caminhar de humildade. Se você colocar 3, 4 gasofiláceos na igreja, ele vai entregar no que está lá na frente. Ele não vai colocar no que está na entrada de jeito nenhum. Então ele está mais preocupado em ser visto. Aquele que reparte, faça-o com liberalidade. Professor Eduardo, por que você acha que repartir é contribuir? Por causa da palavra grega. Ali o termo grego, se eu não me esqueci, é metadidous. Metadidous quer dizer contribuir. Diferente do fruto, que todos têm, essa é a maior diferença, fruto e dom. Fruto é quando o Espírito Santo se move em você, está te santificando progressivamente e o caráter de Cristo vai melhorando a cada dia. Pode até ter uma recaída, mas voltará pelo poder do Senhor em você. Dom não. Dom é uma capacitação sobrenatural para a obra específica. Se você tem o dom de repartir, quando eu digo você, eu falo para todos os ouvintes. Se os ouvintes, se os irmãos têm o dom de repartir, nós vamos ser felizes em repartir. Nós faremos com amor, com alegria. O saldo bancário pode até reduzir, mas a alegria de repartir, ela é maior do que a alegria da posse. Achei um termo bom. O gozo do serviço é maior do que o júbilo da posse. Os irmãos entendem a visão? Faz um gesto aí para mim, se Amém. entendem a visão. Amém. O que seria, glória a Deus, o dom de repartir? Ele se chama metadidous. Ele está em Romanos 12:8. O que contribui, façam com liberalidade. O dom espiritual tem a sua especificidade. Se nós olharmos lá onde o irmão Alex leu, por isso que eu pedi para ele ler o versículo 7, o Espírito Santo dá a cada um para o que for útil. E eu acho maravilhoso o que o professor Tiago Pires ele fez aqui nesse assunto de dons. Porque eu sempre lia os dons espirituais na divisão clássica de 1 Coríntios 12. Dons de poder, dons de comunicação, né, dons de conhecimento. Aqui não. Aqui ele criou dons funcionais, ele criou também os dons essenciais e os dons dinâmicos. E misturou Romanos com 1 Coríntios, Efésios. Isso é maravilhoso, perfeito. Para fechar sobre o fruto, irmãos, eu gostaria de resgatar ali a diferença de benignidade com bondade. Todos estão comigo, irmãos? Estão conectados? Estamos unidos aqui? Amém. Amém. Obrigado. O irmão Alex falou sobre o fruto do Espírito, benignidade e bondade. Benignidade é chrestotes. Já a bondade é agatoseme. E qual a diferença? Simples. A generosidade, nesse caso aqui, a benignidade, é querer aquilo que é do bem, aquilo que não é do mal. Benigno. Se você perdoa alguém, isso é benignidade, porque é algo do bem. Se você não suspeita mal, não quer falar mal das pessoas, você quer ajudar as pessoas a melhorarem em Cristo, isso é do bem. Tudo que é do bem. E bondade. A bondade já tem a ver com atos de ser bondoso com outra pessoa, quer ela mereça ou não. Então, bondade é uma prática da benignidade. Essa é a maior diferença.
Eu posso praticar bondade financeiramente com alguém? Posso. Então, respondendo ao irmão Alex, contribuir pode ser um dom, mas também pode ser um ato do Espírito em nós. Mas tem um diferencial, uma especificidade constitutiva dessemelhante. Quando é dom, você recebeu um poder especial para repartir. Uma vez eu assisti um filme chamado Lista de Schindler. Alguém aqui já viu Lista de Schindler? Já assisti, pastor. Segunda Guerra Mundial. Isso. Assistam de novo. A cena que mais me impactou naquele filme é aquele homem, quando ele estava sendo preso, capturado, ele olhava para os botões da roupa. Lógico que isso, para mim, é licença poética, não vou acreditar que isso aconteceu desse jeito. Mas a mensagem que passaram ali no roteiro eu poderia ter salvo mais pessoas se eu tivesse conseguido vender esses botões. Eu poderia ter comprado mais 2, mais 3 e contrabandeado, porque era isso que o Schneider fazia, né? Ele dava fuga para a gente. E, ao falar sobre isso, eu me recordo de um cristão missionário que estava numa vila invadida por comunistas que estavam em guerra com capitalistas. Isso foi na China, durante a Revolução de 49. E a casa desse cristão foi tomada pelos exércitos comunistas e o general, não, o capitão e coronel, ele disse: não se preocupe, ninguém vai roubar nada, ninguém vai tocar na sua família, precisamos da sua casa por poucos dias, porque estamos avançando. E aí ele, com medo, né, aceitou, não podia fazer muita coisa. Passado ali um dia, mais ou menos, ele conversando com esse homem, ele disse: mas vocês vão atacar realmente aquela cidade? Vocês vão. Mas vocês não sabem que lá tem artilharia pesada? Sim. Então por que vocês vão? Ele disse: porque nós temos que ir, se nós não formos, os outros não podem chegar. Aí ele disse: mas vocês vão morrer. Ele disse: tudo bem, contando que seja útil para que o comunismo conquiste mais uma cidade. E aí o professor que estava ouvindo isso, ele escreveu um livro chamado Deus do Impossível. E é um dos capítulos desse livro que fala isso. E esse Qual é o nome do livro, pastor? Deus do Impossível. Deus do Impossível? É um livrinho pequeno, de 40 páginas só, porque tem um outro, com o mesmo título, mas não é o mesmo. Eu nunca mais achei esse livro. Quando eu tinha uma livraria, eu vendia muito esse livro. E o meu também emprestei para alguém, as pessoas me roubam, eu não devolvo o livro. Alguma pergunta? Cagliari com a mão estendida. Irmão Pedro, pode fazer a pergunta, por favor? Pastor, por que existem alguns ministérios, alguns cargos na igreja que às vezes não são usados corretamente ou às vezes não são usados pelos pastores? Por exemplo, cargo de bispo. Na sua igreja não tem pastor presidente. Por quê? Não, na nossa igreja tem pastor presidente. Só que a gente não fala isso, mas está lá no papel. Tem primeiro vice, tem segundo vice, tem a organização da diretoria. Agora, uma coisa que não tem na nossa igreja é o cargo de bispo, né, e nem de apóstolo. Isso nós não temos. Por que nós não temos? Porque na nossa tradição religiosa, nós viemos da Assembleia de Deus, e a tradição assembleiana não tem apóstolo e bispo. Agora, posso dizer uma coisa mais triste? Pior do que não ter é o desvio da função. Olha Efésios 4:11. Acho esse diálogo muito rico, muito importante. Alguém pode ler, por favor, a palavra de Deus em Efésios 4:11? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então vamos lá. Apóstolo é bíblico ou não? É bíblico. Então pode ter, deve ter. O problema é quando o verbo apostelo é utilizado para designar magistro, o líder acima dos líderes. Isso é desvio de função. Apóstolo na palavra de Deus
é alguma pessoa que foi enviado como mensageiro ou representante pessoal de quem envia, o apostelo. Apostelo no grego é usado para Jesus Cristo, Hebreus 3:1. É usado para os 12 apóstolos, Mateus 10:2. É usado para Paulo, 2 Coríntios 1:1, que é o capítulo 3, que nós não vamos ter tempo de mergulhar. 2 Coríntios 1:1 é usado para o apóstolo Paulo. Agora, você pode ler comigo Atos 14:4? O tema é muito rico, o tema é muito bom. O pastor Samuel está me ouvindo aí, ele é fã de muitos apóstolos no Rio de Janeiro, ele pode testemunhar. Atos capítulo 14, versículo 4, por favor. Pastor Samuel, lê para nós, o senhor tem uma voz tão ungida. Aleluia. Atos capítulo 14, versículos 4 e 14. Atos 14, versículo 4. Dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Versículo 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes. Alguém pode me responder se Barnabé foi líder da igreja? Líder principal da igreja? Barnabé? Nunca foi. Paulo nunca foi. Então, o apostolado hoje, como símbolo do líder máximo da igreja, é desvio. Ele não preconiza a figura do líder, e sim a figura do enviado, do missionário, do apostelo. Barnabé nunca foi líder da igreja no geral, administrativamente falando. E hoje você vê as pessoas chamadas de apóstolos para mostrar que eles estão acima dos pastores. E bispos também têm esse desvio. Bispos são chamados por muitos para diferenciar dos pastores. Porém, de acordo com a Sagrada Escritura, nem o presbítero é maior do que o diácono, nem o diácono é maior do que o membro, nem o evangelista é maior do que o presbítero, e muito menos o pastor é maior do que qualquer um. Todos são servos do mesmo Senhor, todos são um em Cristo, a serviço do reino de Deus. E é nesse sentido que eu gostaria de concluir a nossa aula de hoje, meus amados irmãos, concluir a nossa aula aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Aleluias. Pastor, Sim, querida. Eu não sei se os irmãos também já ouviram, mas muitos dizem que apóstolo só foi até aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus. Isso é verdade ou é? De acordo com o que nós acabamos de ler em Atos, não. Porque Barnabé não estava entre os 12. E se nós lermos 1 Coríntios 12, 28, diz: uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. E ele pergunta: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Então, a igreja tinha vários. O próprio apóstolo Paulo, ele é testemunha ocular tardia, mas ele não era testemunha ocular do ministério terreno de Jesus. Amém? Amém. É porque muitos falam que... Paulo não viu Jesus glorificado. Isso é verdade. Mas estamos falando de Jesus terreno, ministério terreno de Jesus. Amém. Muito bem. Meus amados, guardemos esta palavra em nosso coração. Busquemos com humildade e fé vivermos a Bíblia no sentido que a Bíblia trouxe, no sentido que a Bíblia revela. Apóstolo é enviado. Pastor cuida de gente. Bispo é pastor local. Evangelista evangeliza. Presbítero lidera bispos, lidera pastores, lidera igrejas. Esse é o sentido da Escritura. Diaconai é serviço. Irmãos em Cristo é o maior título que o cristão pode ter.
lavado no sangue de Jesus. Agradecemos a atenção de todos, pedimos pela extensão dos debates, pedimos pastor Samuel para orar por nós, encerrando esta aula,